atividade de 15 dias, é que a galera espera chegar no final de semana dos 15 dias para começar a fazer. Aí é uma paia. Por isso que eu normalmente só deixo uma semana, toda atividade uma semana. Ah, tudo bem, então. Tudo bem, tudo bem. O negócio é começar e terminar. Então, bora lá. Então, vamos ver aqui. Peraí. A gente não viu mapas, não é verdade? A gente não viu. Vimos. Eu acho que a gente viu. Não, Não? vocês não viram mapas. Vocês não viram mapas. É porque eu desconectei as 3 disciplinas do conteúdo e fui vendo separado, aleatório. Com alguns eu vi um conteúdo, com outros eu vi outro, para depois ver qual foi das coisas que ficou melhor, né? Então, deixa eu só ver aqui a planilha de vocês, para a gente atualizar. Então, Mas o senhor vai falar mais alguma coisa? Porque eu me lembro de a gente ter visto, tipo, o mapa, aí o senhor falou sobre os índices, tipo, a diferença dele pro array, eu me lembro disso. só que a gente acabou não implementando os Ah, mapas. tá, é isso. Ó, Beleza. vamos lá. A gente teve o pula-pula, a lapiseira, o Tamagotchi, agora vamos atualizar. A gente teve o 014, o contato, arroba 014, que foi o contato, né, isso. E a gente teve o arroba 015, que foi o busca, busca implacável. Arroba 015, busca. Essas foram as últimas atividades da gente. Ok. Ah, sim, o do interativo. Muito obrigado, querida, é verdade. Inserir à esquerda, que eu pedi para vocês pegarem alguma atividade, na verdade, e fazerem essa atividade interativa naquele menuzinho interativo. Então, eu vou chamar ela de readline. Tudo bem? Readline interativo. E aí, dei tanta opção de instalar no computador, como a de utilizar o Replit. Para quem eu não consigo fazer nada funcionar no meu computador, ainda tinha a opção de funcionar no Replit. Readline do menu mais fácil do mundo. Você lembra do menu mais simples do mundo? Mais fácil. Então, sugestão é, se você não fez ainda, você pode fazer o contato e já vai fazendo o teu menu mais simples do mundo no contato. E é muito legal. Porque depois que fica pronto já o modelinho, o menu mais fácil do mundo é muito fácil de botar para funcionar depois que já está pronto, né? É só copiar, colar e meter o loopzinho lá. Então, para o pessoal que está com a planilhazinha atrasada, desatrase a planilha, né? Eu sei que a nota ela cai muito quando a gente cria atividade, mas tem tempo. Então, Tamagotchi era muito legal, 15 pontos. O menu mais fácil do mundo, 10 pontos. O contato, 10 e a agenda 15. Aí a nota de todo mundo foi para as cucuias agora, porque a gente adicionou uma atividade. Professor, minha nota estava 10, caiu para um 5. Tá? Tudo bem. Você se recupera. Você se recupera. Então, aí agora a gente tem duas opções de bifurcamento aqui. Bifurcação. Bifurcamento. A primeira é a gente trabalhar, assim, brincar um pouco, né? Brincar um pouco mata-gato e falar um pouquinho sobre herança, polimorfismo. E a segunda é trabalhar com mapas, que é uma alternativa para o array, porque até hoje vocês só conhecem array, lista, tudo é array. Então a gente quer dar uma mudada nisso, permitindo que vocês entendam e trabalhem com outras estruturas de dados. E aí? O que é que vocês fazem um sugestionamento aí? Qualquer coisa, se a ideia de array for simples e vocês pegarem logo, a gente já começa herança em seguida. Vou pegar até minha louça para precisar desenhar hoje.
Biribim, biribim. Tava de promoção na Amazon. Imagino que alguns de vocês devam ter essas lousazinhas de desenho, ou não? Tava de promoção agora na Black Friday da Amazon. Nem lembro quanto é que tava. Mas eu comprei já faz uns 6 anos, 7. E é muito útil, principalmente para dar aula. Poder fazer os desenhos no quadro sem ter que fazer com o mouse. Então vamos lá. Bora então vamos tentar fazer as duas coisas. A gente começa com mapas e aí dando tempo a gente já faz herança. Ok? Todos juntos na mesma estrada, vamos? Então vamos lá. Eu vou aproveitar e aí eu vou misturar, vou dar um pouquinho de uma aula de estrutura de dados. E aí vai ser até um pouquinho mais completo do que o que vocês precisam, mas é importante. Vocês são gente da computação, é importante entender um pouquinho sobre como é que a gente organiza as informações e as 4 principais estruturas de dados. Mesmo que em JavaScript vocês só usem 2, no fundo, lá no fundo, no fundinho, a gente tem 4 estruturas principais. Todo mundo vivo? Já tomaram café? Estão aquecidos e prontos para começar? Não? Sim, vamos. Então, bora lá. Simbora. A primeira estrutura que vocês conhecem e a que vocês utilizam já desde FUP, e talvez a única que vocês têm consciência que existe, é a lista. A lista, ela se apresenta como uma entidade que guarda os teus elementos de forma sequencial. Então, você coloca o 2, você coloca o 1, você coloca o 3, você coloca o 4, você coloca o 5, você coloca o 7. Pode ser uma lista de qualquer coisa. A gente está pensando aqui numa lista de inteiros. Então, quais são as características da lista? Você tem uma estrutura onde os dados são guardados de forma sequencial e você acessa essa estrutura normalmente de forma sequencial. Você, por exemplo, pode pegar um índice, por exemplo, fazer lista na posição 3. Então seria posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. Então lista na posição 3 seria o 4. Por trás dos paninhos, o que é que você tem normalmente o teu computador fazendo? Então você tem que imaginar que por trás dos panos existe uma mistura de 2 estruturas. A primeira, mais simples, seria o que a gente chama de array dinâmico. Então vamos imaginar o que é esse array dinâmico. Se você pensar no array dinâmico, você poderia pensar num bloco de memória contínuo, onde você guarda os teus elementos um atrás do outro no teu bloco de memória. Então, você começa lá colocando 3, começa no 4, começa no 5, começa no 7, o 9 e o 10. Ok? Imagina que isso é um bloco de memória contínuo. O que é que você tem que fazer quando quer inserir um elemento no começo da tua lista? Se você imagina que isso é um bloco contínuo de memória. Como é que você coloca um elemento no começo da lista, insere ele na primeira posição? O que você tem que fazer? Você não quer apagar o 3 e substituir pelo 2. Você quer inserir o 2 no começo da lista. Exato, Silva. Para poder fazer isso, já que isso é um bloco contínuo da memória, você vai ter que pegar todos os elementos e movê-los para criar espaço para colocar alguém ali. Então você faria o seguinte, você pega o 10, o que eu fiz aqui, meu Jesus? Sai! Você pega o 10 e move ele uma posição para frente. Aí você pega o 9 e move uma posição para frente. Você pega o 7, na verdade, copia o 7 daqui para cá. Você pega o 5 e copia o 5 daqui para cá. Você pega o 4 e copia o 4 daqui para cá. Você pega o 3 e copia o 3 daqui para cá. Perdão que a vírgula foi junto. E copia o 3 daqui para cá. E aí você tem um espaço que sobrou aqui, na verdade o 3 que você copiou daqui para cá, sobrou um espaço aqui para você poder colocar o elemento que você quer. Aí você bota lá o 0, você bota o 2, você bota qualquer elemento. Então, vamos falar um pouquinho agora usando os termos de estrutura de dados. Suponha que você tem uma lista com N elementos. Okay? Então, N é um número mágico que representa a quantidade de elementos que você tem na lista. Inserir
alguém no começo da lista implica em fazer N cópias, copiando todos os teus elementos uma posição para frente. Então, a gente diz que numa lista feita dessa forma, fazer uma inserção no começo, ou fazer uma inserção no meio, ou uma remoção do começo, imagina aqui, remover um elemento significa fazer o quê? Remover um elemento significa ter que copiar todo mundo de volta. Copiei o 3 para cá, copiei o 4 para cá, por aí vai. Então, fazer uma inserção no começo, uma inserção no meio, uma remoção do começo ou uma remoção no meio, é o que a gente chama de uma complexidade O de N, ou seja, é uma operação que é onerosa dependendo do tamanho da tua estrutura. Se você tem uma estrutura pequenininha, 10 elementos, é simples. Onerosa, complexa, difícil, trabalhosa, gastadora. Entendeu? O de N significa o seguinte: se você tem uma operação, entenda, que leva 1 milissegundo numa lista de tamanho 10 elementos, por exemplo, essa de inserir no começo da lista. Se você tem 1 milissegundo para fazer isso, se a tua lista tiver 100 elementos, você tem 10 vezes mais elementos. Então, se essa daqui levava 1 milissegundo, como ela é proporcional ao tamanho da lista, essa daqui vai levar 10 milissegundos. Se você tem 1000 elementos, você vai levar 100 milissegundos. Cada vez que você multiplica o tamanho da tua lista por 10, o tempo também multiplica por 10. Isso é o que a gente diz que é uma operação O de N, ou seja, é uma operação proporcional ao tamanho da lista. Se o tamanho da lista dobra, o tamanho do tempo dobra. Ok? Todo mundo feliz até aí? Beleza. Existe um outro tipo de estrutura que também guarda os elementos em sequência. Tudo bem? Essa estrutura, pronto, então, enquanto essa daqui a gente chamou de array dinâmico, ok? Qual é a vantagem do array dinâmico? Pensando aqui em vantagem. Inserir no final e remover do final é fácil, porque eu já estou no final, é simplesmente colocar um elemento aqui ou tirar o elemento daqui, trivial. Percorrer a minha lista também é simples. A gente chama é uma operação em tempo constante, porque basta eu ir para o próximo elemento. Acessar um elemento do meio também é muito fácil, porque se cada elemento aqui tiver o mesmo tamanho, eu sei onde começa, e eu sei que eu quero o centésimo elemento, exato, só preciso do índice. Então, por exemplo, se cada elemento aqui ocupa 4 bytes de memória, beleza? E eu quero o centésimo elemento, ou seja, a minha lista índice 100, é fácil. Eu sei onde é que a lista começa, basta pular para 400 bytes depois. Então, acessar o meio é fácil. Então, no array dinâmico, para vocês que conhecem, no array dinâmico, a gente tem que o acesso aleatório, a gente chama O de 1. Ou seja, é uma ação de tempo constante. Eu posso acessar na hora que eu quiser qualquer elemento da lista. Eu quero elemento 500, beleza, eu pulo para a posição 500. Quero elemento 30, eu pulo para a posição 30. Moleza, acesso aleatório, O de 1. Que mais? Pushback, né? Inserir no final. Um pushback e um popback, inserir no final. E retirar do final também é O de 1. É uma ação em tempo constante. É fácil inserir do final e remover do final. Agora, por exemplo, um push front e um pop front, ou seja, inserir do começo ou remover do começo, é o que? O de... Vocês que estão na aula comigo. É O de 1, inserir do começo, O de N. Ou seja, é algo que é proporcional, é um trabalho que é proporcional ao tamanho da lista. Como a gente está pensando em termos relativos, inserir no meio ou remover do meio, uma operação de insert, ou uma operação de erase, de fazer isso no meio da lista, também é O de N, porque é algo proporcional ao tamanho da minha lista. Beleza? Então, ok, essa é a primeira estrutura de dados, é a mais simples de entender.
Para contornar essa situação, a gente vai para uma outra estrutura. Daqui a pouco eu relaciono ela com o que vocês já viram, por exemplo, de Java ou de JavaScript ou de Python, tá? Qual é a segunda estrutura? Vou pegar aqui a próxima página. Próxima estrutura, que talvez vocês já ouviram falar ou nunca ouviram falar, é a Linked List. Ou seja, é a lista ligada. Qual é a mágica da lista ligada? Ela faz assim, ó. Ah, beleza, você precisa de um elemento, então eu vou puxar a memória para um elemento e eu vou te dar um elemento. Então você sabe onde começa a lista e o começo da lista sabe onde fica esse elemento. Ah, beleza, você quer mais um elemento? Eu pego um bloco de memória qualquer, te dou e eu anoto nesse elemento aqui onde está esse próximo bloco de memória. Ah, você quer um outro bloco de memória? Beleza, quer inserir mais um elemento? Eu pego um pedaço qualquer da memória e aí eu anoto aqui nesse elemento onde é que está o próximo pedaço da memória. Eu falo, eu anoto, eu escrevo, eu guardo, mas no fundo não é você que faz isso. Quem faz isso é a estrutura de dados sem que você saiba. Você está só dando pushback, ou ADD, ou push, você está só inserindo na estrutura, mas a estrutura está fazendo essa continha toda para você. Tá? Isso daqui no que a gente chama de lista ligada. Então, na lista ligada, a gente tem alguns problemas resolvidos e alguns problemas criados. O problema resolvido é, beleza, se eu quero inserir no final, fazer um pushback, é fácil. Basta eu puxar um bloco de memória e anotar no último elemento. Se eu quero inserir no começo, moleza também, porque agora eu crio um bloco de memória em qualquer posição da memória e eu faço as correções. O começo agora vai apontar para cá e daqui eu venho para cá. Ah, agora eu quero remover do meio, quero remover esse cara, moleza, remover desse cara é moleza. Eu venho aqui e apago só esse cara e anoto que o próximo dele agora é esse. Então eu fico brincando com essa ideia de trenzinho, entendeu? Onde cada vagãozinho se gruda no próximo vagãozinho. Tá. No array, Yuri, a gente tinha que todos os elementos eram sequenciais na memória. Então, se o array começava na posição 500 de memória, beleza? O próximo elemento, se eu tenho de 4 em 4 bytes, o primeiro elemento vai do 500 ao 503, o segundo vai do 504 ao 508, isso no array dinâmico, tá certo? E o próximo elemento ia estar na posição 508. Essa estrutura contínua, ela é boa porque eu sei cadê o centésimo elemento sem ter que andar de um por um, mas ela é ruim. Porque se eu quiser colocar um elemento na primeira posição, eu vou obrigatoriamente ter que mover todo mundo uma posição para frente. Tá de boa até aí? Entendeu o array? Exato. Se você precisa de 10 elementos, você tem que ter um array contínuo na memória, onde caibam os 10 elementos. Se você precisar inserir mais elementos, o computador vai pegar uma próxima posição de memória, que caibam, sei lá, 20 elementos, e copiar aqueles 10, porque o computador, o compilador, a tua linguagem, vai tentar manter todo mundo organizadozinho sequencial na memória, onde o elemento 3 sempre vai estar depois do elemento 2, entendeu? Essa obrigatoriedade de que eles estejam certinhos um atrás do outro na memória é boa por um lado, por exemplo, e o principal aspecto é esse, eu posso pular para a posição 10 sem ter que passar para as outras, porque eu sei que a posição 10 é 10 blocos depois do começo. Qual é o problema? O problema é justamente esse, quando eu preciso ficar fazendo alterações. Então, qual seria a ideia da lista ligada? É assim, eu tenho o começo da lista, beleza? Aí você quer inserir um elemento qualquer na lista. Deixa eu só acender a luz. Eu quero inserir um elemento qualquer da lista. Quando eu dou um ADD, no caso de uma lista ligada, eu dou lá um ADD, mando adicionar o elemento 6. O que é que ele vai fazer? Ele vai dizer, preciso de memória para guardar o elemento 6. Aí ele vai lá e pega um bloco de memória. Bloco de memória na posição 200. Aí ele vem bem aqui e diz, olha, o começo da lista está na posição 200. Beleza. Então, ok.
Então, na posição 200, ele colocou o 6. Aí ele... Exato. Essa lista ligada salva a informação do lugar onde o próximo elemento será. Perfeito. Então, aqui na memória, faz de conta que essa é a tua memória, tudo bem? Memória contínua. Lá na posição 200 de memória, você tem quem? O 6. Só que você também vai guardar aqui o próximo passo. Aí você agora vai dar um ADD do elemento 3. Aí o que é que você faz? Você diz assim, ei, eu preciso de um outro bloco de memória. Ele diz, ó, o teu bloco de memória agora é o 250. Aí você vem bem aqui e diz, ó, depois do elemento 6, o próximo elemento está na posição 250. Então, lá na posição 250 de memória, você vai colocar o 3. Ou seja, é como se eu fizesse isso, ó. O 6, eu vou agora para a posição 250 da memória. E aí eu coloco o 3. Se eu fizer um ADD e colocar aqui o 7, significa o quê? Ei, eu preciso de lugar para colocar o 7. Ele diz, ei, bota aí na 130. Ah, o próximo elemento está na posição 130. Então, depois do 6, eu anotei que o próximo elemento está na posição 130. Aí eu vou lá na posição 130 e coloco quem? O 7. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que, enquanto tiver memória, eu posso continuar inserindo elementos. Exato. Outra vantagem, eu não tenho a obrigatoriedade de eles serem contínuos na memória. E eu posso inserir e remover um elemento de qualquer posição facilmente. Porque se eu simplesmente guardo o próximo elemento, se eu precisar inserir um elemento aqui no começo, basta eu refazer essa ligação. Quero inserir o 9 no começo da lista. É como se eu criasse um novo bloco de memória para guardar o 9 e eu conserto as costuras. E eu digo, olha, o começo da lista agora vai para cá e depois do 9 é que eu venho para cá. Eu só refaço as costuras, como quem diz, de onde eu vou para onde o próximo elemento. Eu rearranjo os vagões do meu trem para eles ficarem na ordem. Entendeu? Como quem diz, você anota um papelzinho e diz, agora vai para a posição 10. Aí você chega na posição 10, agora vai para a posição 13. Beleza, eu vou para a posição 13, agora vai para a posição 12. E aí eu vou pulando de posição em posição. Tudo bem, pessoal? Entendido aí qual é a ideia? Então eu tenho o começo da lista. Aí a gente vai falar agora das vantagens e desvantagens. Estou no 9, estou no 3, estou no 6, estou no 4. E, por exemplo, estou no fim da lista. Então, vamos lá. Push front, inserir no começo, inserir no fim. O nosso pop back, remover do começo. O nosso pop front. O nosso erase e o nosso insert. Todas essas operações, tudo isso daqui... Oi, voltou? Beleza. Estou de volta? Ou F ainda? Ping, ping. Deixa eu ver aqui. Ok, tá de boa. Bora lá. Todas essas operações agora, eles são o quê? O de 1. Se eu preciso de algo, de fazer inserções e remoções no meio, eu tenho O de 1. Isso é a vantagem da lista. Agora vamos para as desvantagens. Percorrer a lista é mais lento do que percorrer o vetor, porque eu tenho que ficar pulando de um elemento do outro para a memória. Outra coisa ruim, eu não tenho mais acesso aleatório. Se eu quiser chegar na lista na posição 100, o que é que eu tenho que fazer? Para chegar na posição 100, eu não consigo pular direto para a posição 100. Eu tenho que percorrer 999 elementos. A própria forma como o compilador funciona, copiando blocos de memória para dentro da memória do processador, é bem melhor aproveitado no vetor. Então, é uma questão estrutural. Para algumas coisas, a lista é muito melhor, para outras coisas, o vetor é muito melhor. Professor,
Como é que fica isso nas linguagens? Por exemplo, vocês fizeram pula-pula, pessoal, ou não? Pronto. No pula-pula, vocês viram que vocês tinham que o tempo todo colocar um elemento no final da lista e tirar do começo da lista, tá vendo? O importante não era acessar o meio da lista. O importante era a operação de inserir numa ponta e remover da outra. Nesse caso, a lista ligada, ela é bem melhor do que o array. Professor, no JavaScript não faz diferença, porque o JavaScript não tem essas duas estruturas. Você tem razão. O que é que o JavaScript faz e o que é que o Python faz? Como normalmente as pessoas elas não têm conhecimento em estrutura de dados, eles têm que ficar fazendo uma mistura entre essas duas entidades. Então, o JavaScript e o Python, eles ficam fazendo uma mistura deles dois, para quando você precisa de inserts e remoções, ele conseguir dar conta. Então, o que é que você vai acabar tendo no JavaScript? Uma lista de vetores. Acaba que sendo esse negócio aí. Então, você pode imaginar que você tem um bloco de memória contínuo, que joga para outro bloco de memória contínuo, que te joga para outro bloco de memória, e assim a linguagem vai tentando resolver o problema para você de ficar inserindo, removendo e percorrendo indiscriminadamente. Porém, contudo, entretanto, todavia, existem linguagens onde essas entidades elas são separadas. Por exemplo, quando vocês chegarem lá no Java, vocês vão ter que ver Java, vocês vão ter o ArrayList e o LinkedList. Ok? Então, o ArrayList é algo mais próximo do array dinâmico de memória contínua e o LinkedList é algo mais próximo da lista ligada. Então, você já entende. Beleza, estou aqui fazendo a disciplina de web, ou fazendo a disciplina de dispositivos móveis que vocês vão ter que fazer em Java. Então, se eu preciso de uma estrutura onde eu acesso o meio, por exemplo, eu vou fazer uma ordenação, é muito mais fácil ordenar um array do que ordenar uma lista. Eu vou usar um ArrayList. Se eu tenho uma estrutura que eu preciso ficar inserindo e removendo de ambas as pontas, eu vou utilizar a lista ligada. Ok? Agora, como o JavaScript ele não é uma linguagem feita visando desempenho, ele vai tentar fazer o maior esforço possível para resolver esse problema aí para vocês. Porque vocês veem que o que uma estrutura faz bem, a outra faz mal e vice-versa. Ok? Professor, beleza, entendi isso daí. No JavaScript eu tenho o quê? Só o array. Mas, por exemplo, no Java você já tem as duas estruturas. No C++ você já teria as duas estruturas. Seria o vector e o list, e por aí vai. Toda linguagem, assim, a maior parte das linguagens, vocês vão ter estruturas diferentes para lidar com problemas diferentes. Beleza, pessoal. Só que aí eu tenho a seguinte situação. Eu quero organizar os meus dados de outra forma. Será que não tem uma forma mais fácil de eu fazer inserções e buscas? Porque qual é o problema aqui dessas estruturas? O problema dessas estruturas é esse, ó. Se você quer inserir um elemento, imagina que você está usando isso daqui, tá? Você insere ele lá no final, beleza? Qual é o esforço que você tem que ter para achar esse elemento? Insere aqui o 6. Você quer procurar o elemento, o que é que você vai ter que acabar de fazer? Acabar que você tem que olhar todo mundo. Você olha todo mundo e descobre que o elemento está lá. Então, uma simples busca acaba sendo O de N. Ou seja, buscar um elemento implica em ver a lista toda, e isso é totalmente inviável. Quer dizer que se a minha lista duplicar, triplicar, quadriplicar, vai ficar cada vez mais lento fazer a busca? Mais ou menos. O que você pode resolver? Vocês que não viram estrutura de dados, tem um algoritmo bem legal que é feito em vetores.
no array buscar um elemento não envolve a lista toda? Sim, é o que a gente vai consertar agora. A gente tem algumas soluções para não precisar ver a lista toda no array e a gente vai ver agora. Vamos fazer de conta que você tem um livro, tudo bem? A brincadeira é essa. E você me dá um livro. Sabe aqueles livros que são de espiral? Que tem a espiralzinha, né? Que não é o livro com a capa colada? Você me dá um livro de espiral. Essa é a brincadeira, ok? E aí eu vou tirar a espiral e vou tirar páginas, esconder páginas aleatórias do teu livro. Você não sabe quais são as páginas que eu tirei, ok? E aí você tem que me achar olhando o mínimo de vezes, abrindo o mínimo de vezes o livro, me dizer se uma página está ou não está no livro. Entenderam qual é o problema ou não? Eu te dou um livro, o livro está ordenado, você sabe que todos os elementos estão ordenados, mas você não sabe quais são os elementos que estão lá, ok? Então, você tem uma lista, a lista está ordenada, mas você não sabe quais elementos estão lá. Se eu te perguntar, o elemento 500 está dentro do livro, qual seria a melhor estratégia? Sair olhando de um por um até chegar no 500? Não, mas você tem que olhar o mínimo possível. Essa é a brincadeira. Cada página que você olha, você vai gastar R$1. Essa é a brincadeira. O livro tem 1000 páginas, beleza? Você tem 1000 elementos na tua lista. Cada vez que você olhar para um elemento para saber o valor dele, você perde R$1. Quanto que vocês vão gastar para olhar, para descobrir se tem um livro, um valor ou não aqui dentro? Essa é a brincadeira. Você tem 1000 elementos nesse vetor, você não sabe quais são os valores, mas você sabe que está ordenado. Perfeito, Yuri. Essa é a brincadeira. Como você sabe que está ordenado, a gente vai fazer um algoritmo chamado de busca binária. Você vai exatamente no meio. Se você olhar para o meio, faz de conta que eu estou procurando o elemento, você tem 1000 páginas aqui, tá certo? Você está procurando o elemento 13.409. Você não sabe quais são os valores que tem aqui, pode ter qualquer valor de 1 a 1 milhão. Aí você olha exatamente no meio, e o meio você descobriu que tem o número 17.000. Você tem 1000 elementos aqui dentro, cada elemento tem um número, você olhou exatamente no meio, você está procurando 13.409, e você descobriu que o elemento do meio é o 17.000. O que é que você acabou de perceber? Exato. Se você está no 17.000 e ele está ordenado, então você pode descartar todas essas páginas. Você sabe que se esse elemento existir, ele obrigatoriamente tem que estar desse lado. Sim ou não? Perfeito. Ou seja, olhar o meio implica em descartar metade do problema. E é isso que a gente vai continuar fazendo. Se você olhou o meio e tinha 17.000, basta você olhar agora o meio de novo. Aí você chega aqui no meio e no meio tem 9.000. O que é que você percebeu? Beleza, 9.000. 9.000, 13.000 é maior do que 9.000. Eu olhei o meio de novo e acabei descartando metade, mais metade do problema. Então, toda vez que você consulta a tua lista, você corta ela pela metade. Cada consulta corta a tua lista pela metade. E a gente acaba caindo num problema de logaritmo. Ou seja, se você tem 1024, supondo que você está... Ah, exatamente, é o que eu chamo de 0 a 100. E aí você sempre corta pela metade, né? É o 0 a 100. Pronto, perfeito. Eu que passei esse exercício por Vitor. É muito legal. E aí você vai ajustando o tamanho maior e o menor. Isso é o que a gente chama de busca binária. Ok? Então, qual é a brincadeira? Supondo que o número não existe. Beleza? O número não existe significa que você, toda vez que olha a tua lista, corta ela pela metade. Para arredondar, faz de conta que a gente começa com 1024 elementos. Aí é fácil de pensar, né?
Se você começa com 1024, depois vai para 1024, 512, e aí a gente vai na potência de 2. 512, 200, eu só sei na sequência, assim, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Então, na primeira vez você tinha 1024 elementos, você olhou 1 a 512, olhou 2 a 256, olhou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa operação de dividir por 2, dividir continuamente o teu problema por 2, é uma operação que a gente chama de logaritmo. Logaritmo de 1024 na base 2 é igual a 10. Porque 2 elevado a 10 é igual a 1024. Todo mundo feliz? Ótimo. Então, se eu tenho que fazer muitas buscas, o que é que eu devo fazer? Manter a minha lista ordenada, e sempre que eu precisar fazer uma busca, eu faço uma busca binária. E aí o meu custo vai ser o quê? De toda vez que eu insiro o elemento, ordenar a minha lista. Lembra da brincadeira da agenda? Que é justamente isso que a gente faz. Você insere um elemento, ordena a lista. Insere um elemento, ordena a lista. A gente está fazendo uma busca sequencial, mas se a gente quisesse, a gente poderia ter feito nos contatos uma busca binária. Então, ao invés de O de N, você teria O de log de N. Então, a gente já viu O de 1, que é tempo constante, O de N, que é um esforço algoritmo proporcional ao tamanho da lista. Por exemplo, se você quer acessar um elemento de uma lista, é fácil. É O de 1, é tempo constante. Se você quer, num array, inserir no começo do teu array, é O de N, ou seja, é proporcional ao tamanho da lista o esforço que você vai ter que fazer. Se você quer, por exemplo, achar um elemento usando busca binária, você vai ter um esforço de O de log de N. Quais são as vantagens dessa abordagem? Primeira vantagem, a gente mantém a lista ordenada. E a gente consegue achar com um esforço razoável. Bem melhor do que se eu tivesse que olhar todos os elementos. Ok? Bora para o próximo. Vamos agora para o que a gente chama de estrutura de chave e valor. Professor, é a primeira aula de estrutura de dados que eu estou tendo no curso inteiro. Então, bora lá. Existe uma estrutura que também usa um vetor contínuo na memória, só que ele resolve esse problema de inserir e procurar. O objetivo dessa estrutura é esse, que é o que a gente vai mostrar como é que funciona daqui a pouco. Ele resolve o problema de inserir e procurar. Professor, o problema de inserir e procurar é muito grande? Porque é o que a gente faz na internet o tempo todo. Procura coisas. Quando você faz uma busca no Google, quando você faz uma busca no seu computador, quando você faz uma busca em qualquer coisa, é o problema de inserir e manter de alguma forma organizado. É parecido. Vamos voltar aqui. Qual é a brincadeira? A brincadeira é que você precisa de estrutura de dados que permita inserir e saber se aquele valor está nessa estrutura. Professor, eu já resolvi isso aqui com a minha lista. É só inserir, manter ordenado e fazer uma busca binária. O problema é que inserir é ruim. Por quê? Porque inserir você tem que colocar no final e mandar ordenar. E ordenar não é uma coisa simples. Ordenar normalmente é N vezes log de N. Ou seja, se você tem 1000 elementos, ordenar é um esforço de... Se ele estiver completamente bagunçado, tá? 1000 vezes 10. 10.000. Se ele já estiver organizado, por exemplo,
você tem uma lista toda organizada e você quer inserir só um elemento, que é às vezes o que a gente estava fazendo no contato, aí é mais fácil. É só achar o elemento e deslocar o resto. Então, nesse caso, ordenar é um esforço de O de N. Porque você já tem todo mundo organizado, você quer inserir só um cabinha, então basta encontrar a posição nele, arrastar todo mundo para criar um buraquinho e colocar o cara lá. Então, para achar, eu estou usando log de N e para inserir, eu estou usando O de N. Ou seja, inserir é esse custo, todo mundo ordenado, achei a posição do cara, desloco por todo mundo, insiro o cara lá e achar é log de N. Eu vou cortando na metade até achar o cara que eu quero. Então, beleza, até aí eu estou de boa. Só que existe uma forma de fazer inserção e busca em O de 1. Ou seja, em tempo constante. Em tempo constante eu consigo inserir ele e remover ele. E qual é a mágica desse O de 1? Eu ia mostrar outra coisa. Ia só mesmo ensinar como é que usa a estrutura no JavaScript, mas como vocês não têm, vocês praticamente não têm a disciplina de estrutura de dados e vocês viram muito pouco de FUP. E como é um conteúdo muito importante, eu acho que vale a pena, né, pessoal? Pelo menos ter uma noção de como é que os dados são organizados pelas linguagens dentro do computador. Ou não, vocês estão achando muito complicado, ou muito inútil, ou... Tá, ótimo. Ok, tá. Então, o que é que eu, qual é o objetivo da aula de hoje? É ensinar para vocês o custo das coisas. Ótimo. Vamos lá. Vou recapitular. Tá, ótimo, Ana Júlia. O é o custo que a gente dá para um algoritmo. A gente chama de O, ordem. Esse O vem de ordem. A brincadeira é a seguinte: eu estou tentando dar para vocês alguma noção, algum feeling do custo que é fazer uma operação. Porque normalmente quem está, por exemplo, só fazendo front-end não tem às vezes a noção, a percepção do esforço que é fazer uma ação, do esforço que é fazer uma inserção, do esforço que é fazer uma remoção. É como se tudo fosse mágico ou qualquer algoritmo desse no mesmo resultado. Entende onde eu quero chegar? O que eu quero chegar é que o algoritmo e a forma como se você guarda os seus dados fazem muita diferença no final das contas. Muita diferença. O objetivo é esse. Já que a gente começou a falar de estrutura de dados e vocês nunca tiveram uma aula e talvez não vão ter, eu vou aproveitar e entenda, queimar a aula hoje só para dar para vocês um certo feeling, um certo sentimento do custo, a gente chama de complexidade, que é fazer uma operação no computador. Ok? Então vamos fazer uma brincadeira, tá certo? A brincadeira é que você tem uma loja. E esse daqui é um caso real, tudo bem? Eu sei porque eu tive um bolsista que ele foi contratado por uma empresa, né? Estava lá como estagiário e agora foi contratado. E quando ele chegou lá, toda vez que abria a página levava por volta de 7, vamos arredondar para 10 segundos. A página levava 10 segundos para carregar. Isso aqui é real, tá certo? O nome dele é... Esqueci o primeiro nome, Facundo, alguma coisa assim. Tá, bora lá. A página levava 10 segundos para carregar. E aí ele foi lá e viu o que a galera estava fazendo. Então eles faziam as consultas SQR, carregava com JavaScript e mostrava a página. Só que quando ele foi contratado, a primeira coisa que pediram para ele é: ei, dá uma olhadinha, porque tá praticamente inviável de utilizar o site. E aí ele começou a fuxicar e viu que tudo funcionava, mas o custo, o tempo era muito alto. Depois de ele começar a mexer lá nas consultas e no código JavaScript, vocês sabem para quanto tempo isso daqui baixou? Baixou para meio segundo.
Então, vocês entendem a questão da usabilidade. Você clicar numa página e ela levar 10 segundos para carregar completa, e você clicar numa página e ele não é só banco. Não é só banco. Entender a estrutura, entender o banco, na verdade era mistura, né? O banco estava mal estruturado, a página estava mal carregada, a própria forma como os dados eram carregados, era tudo, era o combo todo. Mas, meu povo, entenda que isso daqui é uma diferença de 20 vezes. Entendeu? O que eu quero mostrar para vocês, a noção de estrutura de dados, eu quero dar com esses pequenos exercícios, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos brincar na nossa agenda, tá? A nossa agenda você tem uma agenda e a tua agenda tem 100 contatos, ok? Vamos lá. A tua agenda, os contatos não estão ordenados, tá, os contatos tudo lá jogado, beleza? Quando você quer saber se um contato existe na tua agenda, ok? Saber se um contato existe na tua agenda exige passar por todos os elementos da agenda procurando aquele nome. Okay? Quando você escreve um nome lá e ele pega e carrega. Essa operação aqui te leva 0,1 segundos. Saber se um contato existe na agenda. Leva 0,1 segundos. Se você começar a colocar mais contatos na tua agenda, se você tiver 1000 contatos na tua agenda, saber se um contato existe vai passar de 0,1 segundo para quanto? Vocês concordam aí com Silva? Se eu vou de 100 para 1000 contatos, saber se um contato existe na agenda vai passar de 0,1 segundo para 1 segundo. 0,1 segundo é algo aceitável, porque você tem uma lista pequena. Mas você digitar e precisar de 1 segundo, ele pesquisando na agenda se aquele elemento existe ou não existe, é inaceitável. Mas por que você sabe que ele vai passar para 1 segundo? Porque a tua lista está toda desordenada e você tem que olhar a lista toda. Olhar a lista toda é o que a gente chama de ordem O de N. É um algoritmo que é proporcional ao tamanho da lista. Se a lista dobra, você vai ter que olhar a lista toda. Se você antes levava 0,1 segundos e a tua lista dobrou, você vai agora para 0,2 segundos. Tudo bem até aí? Ele é proporcional ao tamanho da lista. Uma busca sequencial. Exato. Só que vamos pensar o seguinte. Agora, você tem 100 contatos, beleza? Vou fazer a conta, vou mudar a conta, tá certo? Você tem 1000 contatos, vamos fazer assim. Você tem 1000 contatos, vamos pensar em outro cálculo, tá bom? Se você tem 1000 contatos e a tua busca está usando busca binária, lembra da busca binária? Você tem 1000 contatos, mas os seus 1000 contatos estão ordenados. Ordenados, para a gente entender, tá? 1000 contatos ordenados. E aí você faz o quê? Para fazer uma busca, como eles estão ordenados, você, para saber se um elemento está ou não está, não precisa mais olhar todo mundo. Você pode olhar o quê? Ei, será que o Natan tem na minha lista? Ele olha. Quem é que está no meio? Aqui no meio está o Felipe. E aqui no meio? Aqui no meio está o Xerxes. E aí eu saio. Ou seja, a gente já entendeu que esse tipo de algoritmo, que eu vou só olhando nos meios, que a gente chama de busca binária, ele não precisa olhar a lista toda. Ele vai cortando a lista pela metade. Exato. Se ele corta sempre a lista pela metade, eu não vou precisar fazer 1000 consultas
Se eu fosse olhando de um por um, eu precisaria de 1000 consultas. Só que cortando sempre a lista metade, eu vou precisar de quantas consultas se eu tenho 1000 contatos? Na primeira consulta, eu já reduzo para 512. Eu descartei metade da lista. Na segunda consulta, eu já reduzo perdão, na primeira consulta, eu reduzi para 500. Depois eu reduzi para 250. Depois eu reduzi para 125. Depois eu reduzi para 60 e poucos. Essa operação de ficar dividindo por 2, a gente chama de log. Operação logarítmica, log de 2. Então, se você imaginar que 2 elevado a 10 é 1024, com certeza, com 10 consultas, você sabe se ele existe ou não existe. Talvez você tenha a sorte de cair exatamente no nome. Mas vamos pensar assim, que certeza, você só precisa de 10 consultas. Porque com 10 consultas, você conseguiria cobrir uma lista de até 1024 elementos. Entenderam? A brincadeira é essa. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Se você está usando busca binária e olhar 1000 contatos te leva 0,1 segundo, se você dobrar o tamanho dessa lista, for para 2000... Não, perdão. Peraí, deixa eu pensar na forma fácil de fazer essa conta. Dobrar. Peraí, deixa eu só tomar uma água aqui, que eu tô cansado já. Hoje eu tô todinho. Só um instantinho. Buguei, mas isso é o cansaço. Bora lá, bora lá, bora lá. Deu um apanho. Volta aí, ó. Perfeito, Lucas, era o que eu queria chegar. Então vamos lá. Se você tivesse na estrutura antiga, que você tinha que olhar todos os teus contatos, dobrar o número ia dobrar a quantidade de esforço. Então você ia passar de 0,1 para 0,2. Beleza até aí? Na estrutura antiga, você tinha que olhar todo mundo. Então, dobrar o tamanho, dobra o esforço. Você ia de 0,1 para 0,2. Só que agora, se você dobrar o tamanho, significa que você vai ter que fazer uma única consulta a mais. Antes você fazia 10 consultas, agora você vai fazer quantas? 11. Porque toda vez que você faz uma consulta a mais, você quebra o teu problema pela metade. Foi aí ou não? Então, vou de novo. Ó. Você tinha 1000 contatos. Se você puder fazer uma consulta a mais, você vai poder olhar 2000 contatos. Se você puder fazer uma consulta a mais, você vai poder olhar 4000 contatos. Porque toda vez que você faz uma consulta, você quebra o problema pela metade. Sim ou não? Então, com 10 consultas, eu podia cobrir até 2 a décima, até 1024. Com 11 consultas, eu vou poder ver até 10 elevado a 11, que seria 2048.
Então, se eu vou ter 2.000 elementos, eu não vou fazer 20 consultas, eu não vou fazer 2.000 consultas, eu vou fazer 11. Então, se eu levava para fazer 10 consultas 0,1, para fazer 11 consultas, eu vou levar 0,11. Isso daqui era o tempo que eu fazia 10 consultas. Agora eu preciso só fazer 11 consultas. Se no meu outro algoritmo eu dobrava o tempo, aqui eu não dobrei o tempo. Eu fui de 0,10 segundos para 0,11 segundos. Então, se eu tiver 4.000 elementos, eu não vou para 0,4 segundos. Eu vou para onde? 0, vou fazer 12 consultas. Então, eu vou para 0,12 segundos. Exato. Se eu tiver com 8.000 elementos, eu não vou para 0,8 segundos. Eu preciso só de uma consulta a mais. Então, eu vou para 13 consultas. Vai me dar 0,13. Você percebe como se torna absurdo conforme... Eu vou mostrar na prática. Eu vou mostrar qual é a estrutura de dados que faz essa conta. Tá? Por que eu estou explicando isso daqui? Para vocês entenderem o sentido de eu ter estruturas diferentes. Ok? Porque senão a gente só joga a estrutura de dados e vocês, eu faço a mesma coisa com vetor. Faz, só que o teu site vai abrir em 10 segundos. E o do teu colega vai abrir em meio. Tá? Então, assim, fica perceptível, acho que agora está perceptível a diferença. Fica perceptível a diferença conforme a gente começa a escalar o problema, né? O que é que você tem que pensar? Que quando você está fazendo o teu exercício, não faz diferença eu estar trabalhando com 1/10 de segundo para dar o resultado ou 2/10 de segundo. Mas conforme você começa a crescer o problema, entre eu levar 1,6 segundos e 0,14 segundos, é uma diferença agora... Não sei nem qual é o termo que eu uso. Ok? Então, isso daqui, ele é feito. Tá certo? É só pensar de forma proporcional, Yuri. No anterior, era proporcional a N. Ok? Agora, a gente está fazendo algo que é proporcional ao logaritmo de N. E eu estou tentando fazer a conta o mais simples. É a mesma coisa no final. Só que dobrar é fácil para a gente entender. Porque dobrar o tamanho dobra o tempo. Se eu estou num O de N. Mas num O de log de N, ou seja, um esforço que é logarítmico, fica com as continhas mais fáceis. Dobrar o tamanho não dobra o meu tempo, quando o meu algoritmo é logaritmo. Tá certo? Professor, beleza, entendi. Ou seja, a lista, por si só, já resolveria a maior parte dos problemas. Na vida real, é utilizada a lista? Não. Sim. Para entidades pequenas é utilizada a lista. Você faz uma consulta, a consulta te retorna uma lista. Mas os dados não estão organizados no banco utilizando listas. Tá certo? Então, normalmente, como é que os dados estão organizados? Em duas estruturas. A primeira é a estrutura que vocês vão utilizar, que se chama hash map. O que é que o hash map faz? O hash map resolve esse problema de inserção e busca. Qual era o nosso problema? A nossa busca era log de N e a nossa inserção era N, porque eu precisava inserir e colocar o cara no canto certo. Como é que o hash funciona? Para vocês entenderem, tá? Então, eu vou fazer com inteiros, tudo bem? Tá. O teu objetivo é inserir, ok? Tá, o teu objetivo é inserir e manter ordenado, beleza?
Então, tu tem uma lista que já está ordenada. Por exemplo, 5, 7, 9, 17, 18 e 30. Ok? Inserir um elemento nessa lista, por exemplo, você quer inserir o 10. Qual é o nível de esforço que você precisa para inserir o 10? Ou seja, qual é a complexidade? Exato. A tua única coisa que você tem que saber é onde é que o 10 vai entrar. Você, olha, é aqui que ele vai entrar? Não. É aqui que ele vai entrar? Não. É aqui que ele vai entrar? Não. É aqui que ele vai entrar? Sim. Por que, que o 10 tem que entrar bem aqui? Que eu achei um elemento que é maior que 10. Significa que o 10 tem que entrar bem aqui. Se o 10 tem que entrar bem aqui, o que é que eu tenho que fazer? Ah, beleza. Eu vou ter que fazer o seguinte. Vou copiar o 30 para cá. Agora é 30. Vou copiar o 18 para cá. Agora é 18. Não é você, eu digo, eu vou copiar, mas quem está fazendo isso é a estrutura de dados, tudo bem? Eu vou colocar o 17 para cá. E aí eu posso ter um espaço para poder inserir o 10 bem aqui. Vocês já sacaram. Você percebe que esse tipo de operação, ele é proporcional ao tamanho da estrutura? Se eu tenho uma estrutura com 1000 elementos, eu vou, entenda, mexer em média com 1000 operações, porque eu vou estar inserindo um elemento ali, eu vou pegar uma porção e deslocar. Se eu dobro a estrutura, eu vou fazer o dobro de esforço. Sim ou não? Faz sentido isso? Se eu multiplico a estrutura por 10, ela é 10 vezes maior, achar uma posição e criar um buraco ali implica em levar 10 vezes mais tempo, ou seja, fazer 10 vezes mais operações. Então é o que a gente diz, inserir um elemento numa lista ordenada, inserir um elemento, é O, ou seja, ordem de N. É uma ação, um algoritmo que é proporcional, cujo esforço é proporcional ao tamanho da lista. Por isso que a gente diz que numa lista ordenada, inserir é O de N, inserir é O de N, e buscar é O de log de N. Ó, vocês já podem dizer que sabem um pouquinho de complexidade de algoritmo, ó, que coisa boa. Entendeu? Todo mundo feliz? Keep going. Olha que cuidado que talvez essa seja. Por que para inserir não é do mesmo jeito da busca? Porque para inserir eu tenho que mexer todo mundo. Ó. Inserir um elemento aqui no meio da lista não é simplesmente encontrar. Suponha que eu encontre fazendo a busca. Beleza. Isso é o de menos. Achei. O problema é que depois de achar, eu tenho que criar um espaço ali no meio. E para criar aquele espaço, eu tenho que pegar todos os elementos que estão na frente dele e mover uma posiçãozinha para frente. Ah, professor, então inserir é buscar e depois criar o espaço. Mas se você comparar o esforço de criar o espaço com o esforço de buscar, é insignificante, perceba? Fazer 10 operações para buscar, comparado com as 1024 que eu vou precisar para criar aquele espaço para inserir o elemento, a gente ignora a busca e se concentra só na operação mais custosa. Beleza, Yuri? Ok. Entendido isso daqui, a gente tem uma vantagem. Isso daqui mantém a lista ordenada para mim. Agora a gente vai ver uma estrutura que é a estrutura utilizada no mapa ou no conjunto que me permite fazer inserção em O de 1 em tempo constante e busca em O de 1 também em tempo constante. E que estrutura mágica é essa que me permite fazer inserção e busca em O de 1? A gente chama ela de hash
map. Ok? Existem duas implementações do mapa. Uma é o hash map e a outra é o tree map. Para quem vem do Java, a gente tem essas duas opçõezinhas. Normalmente, essa daqui é a melhor. A vantagem dessa daqui é que deixa a estrutura ordenada. Então, se você precisa de ordenação, você lá está lá em Java, você vai precisar desse cara, mas se você não precisa, você vai usar esse daqui. Então, bora fazer uma brincadeira e entender como é que funciona uma tabela hash. Eu vou usar a aula para estrutura de dados, paciência. Fico pensando que é a única vez que vocês vão ver estrutura de dados na vida, então, assim, a não ser que vocês façam um curso por fora, então, bora aproveitar. Então, qual é essa estrutura mágica? Ela é assim, ó. Ela é um vetorzão, um arrayzão, ok? E aí ela vai fazer um cálculo no número de entrada. A tua brincadeira é essa. Imagina aí que você está num bingo, sacou? Você está num bingo e você precisa saber se um determinado número entrou ou não entrou. Um bingo não é um exemplo bom, porque no bingo cada bolinha tem o seu espaço, né? Ótimo. Vou fazer isso. Imagina que você tem de 1 a 1 bilhão. 1 bilhão. Como é que é 1 bilhão? 1 bilhão é assim? Beleza, isso é 1 bilhão, né? 1000, milhão, não. 1 bilhão, pronto. 1000, milhão, bilhão. Se você quisesse fazer que nem a brincadeira de um bingo, olha como é que é. Num bingo, cada bolinha não tem o seu espaço? Não é assim? Cada bolinha tem o seu cantinho. Você tira e coloca ele lá. Você tira ele e coloca ele lá. Se você quisesse fazer um bingo com números de 1 a 1 bilhão, você teria que ter uma tabela com quantos espaços para você colocar bolinhas? Você tem um globo, nesse globo tem 1 bilhão de bolinhas. Olha que coisa horrível. E você tem uma tabela, onde você vai colocar as bolinhas que saem. Vai ser um caos. Só que normalmente, por algum motivo, depois de sair umas 100 bolinhas, alguém bate, porque tem muita gente jogando. Não vão ser sorteadas todas. Mas se você quisesse fazer que nem o bingo original, o que é que você faria? Você precisaria de uma tabela com 1 bilhão de buraquinhos. Você tira a tua bolinha e você vai ter já o lugar certinho dela. Ou seja, é totalmente inviável porque você precisaria de uma quantidade de memória de 1 bilhão de elementos. Então você pode fazer assim. Ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que normalmente só saem 50 elementos. Você vai pegar uma lista de tamanho 100, para ficar fácil de fazer a conta, beleza? Aí saiu a bolinha número 3.000, 30.043. Beleza? 30.043. Tô bingueiro hoje. Aí qual vai ser a sua sacada? Você vai fazer uma conta com esse número. Isso daqui é o que a gente chama de hash. Essa conta não é você que faz, quem faz é a estrutura de dados, tudo bem? Ele faz essa conta e aí, suponha que você tem aqui 100 elementos, essa conta seria uma operação de módulo. Então você vai pegar só os últimos 2 números. Então você vai colocar esse cara na posição 43 do teu vetor. Entenderam como é o jogo? Agora eu tirei o número 73.850. Esse número vai para onde? Se vocês sacaram como é que é o jogo. 73.850. Ele vai para que posição do meu vetor? Posição 50. Perfeito, porque o meu vetor tem 100 posições. Então, bem aqui na posição 50,
eu vou colocar os 73.850. Bora lá, que aí vocês vão começar a sacar a brincadeira. Aí saiu o número agora, 5.350. 5.350. Ele vai para qual posição? Era para ele ir para qual posição? Se você continuar usando a lógica. 50. Isso é o que a gente chama de colisão. Aí você pensa, eu vou colocar no 50, mas o 50 já tem alguém. Então, uma forma fácil é de colocar no próximo. Então, eu vou colocar onde? No próximo. Eu vou colocar, então, ele no 51. Então, a brincadeira é essa. Sempre que tem colisão, joga para o próximo. Então, aqui vai ser o 5.350. Agora, eu vou colocar o 851. É para ter onde? 851. É para estar onde ele? No 51. Só que no 51 já tem alguém. Então, vai para onde? O 52. 851. Olha como é fácil agora. Eu vou perguntar para você. O número 751 foi sorteado, sim ou não? Qual é a conta que você tem que fazer? Não, mas qual é a conta que você... Imagina que tem um monte de número aí sorteado. Como é que você sabe se o número 751 foi sorteado ou não? Você faz a conta. Beleza, é para ele estar em qual posição? 51. Olhei na 51. Ele está aqui? Não. Só que o que é que pode acontecer? Pode ter tido uma colisão e ele pode estar na frente, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Sair olhando até acontecerem duas coisas. Ou eu encontro o número, ou o quê? Ou eu saio olhando para frente e encontro o número, ou eu cheguei numa posição vazia. Beleza, esse cara é o 751? Não. Esse é o 751? Não. Tá vazio. Se tá vazio, significa que o 751 não existe. Olha como foi fácil fazer a minha busca. Eu precisei olhar as 100 posições. Abstrai, Yuri, tá certo? Abstrai. Imagina que é nulo ou um valor. Então, se você chega no nulo, é porque eu procurei e ele não estava lá. Então, meu algoritmo de mapa é basicamente isso. Faço o cálculo e olho na posição. Se não está lá, eu olho nos vizinhos. Vocês não fazem nada disso. Quem faz isso é a estrutura. Eu quero que vocês entendam o quão mais fácil é a estrutura lidar com buscas em seções se eu for comparar isso, por exemplo, com uma lista. Aqui é muito mais simples. Fazer uma busca e fazer uma inserção. Então, fazer uma inserção é O de 1. Por quê? Eu calculo onde ele deve estar, caio na posição, se tiver um conflito, eu procuro a próxima posição livre e coloco o número. Fazer uma busca também é simples. Eu calculo onde ele deve estar, caio na posição. Quando é string, ele faz um cálculo e transforma no número. Por exemplo, utilizando os códigos ASCII. Entendeu? A brincadeira é essa. Ele sempre vai fazer um cálculo que vai jogar onde o elemento deveria estar. Ou nas redondezas de onde o elemento deveria estar. Isso daqui é uma tabela hash. Que é quem é utilizado pelo mapa. O mapa utiliza isso daqui. Então, quando vocês... Agora a gente vai para a linguagem, tá? Quando vocês querem guardar dados e os teus dados têm chaves, por exemplo, uma chave pode ser um CPF, uma chave pode ser um número de matrícula, tudo isso é uma chave. Caramba, que escuridão. Estou aqui no breu, porque eu estou sem minha luzinha. Tudo bem, vou continuar no breu. Eu odeio dar aula no breu. Isso aí é muito ruim ficar sem ver a pessoa. Vou voltar a botar. Vou pregar a luz ali para não carregarem minha luzinha. Vou trazer meu abajur de volta.
Muito ruim, você não acha, não? Muito ruim. É porque hoje minha esposa está trabalhando, e aí eu tô sozinho. Eu consigo ficar com os 4 maiores. De manhã eu dou aula com os 4 maiores. Mas aí acabaram indo todo para minha sogra. Estão lá tudo na minha sogra. Dá saudade, né? Quando eles quando não tem as crianças para interagir, eu também sinto falta. Aí de manhã eu fico com os maiores, né? Sara, Júlia, Miguel e Ana. Aí eles ficam brincando e tal. Eu fico orientando, mas aí à tarde eles acabaram ficando na avó deles hoje. E quando terminar aqui eu vou para lá. Então, bora ver como ficaria isso no código, certo? Já tinha deixado até um exemplo aqui. Tá. Então, bora lá. Vamos ver como é que a gente faz isso daqui. Ó. Vocês já tinham visto a estrutura que a gente chama de array. Agora a gente vai para a segunda estrutura, que é a estrutura que a gente chama de map. Um mapa é alguém que utiliza uma chave, que no caso pode ser um número, um string ou qualquer coisa, para guardar um valor. Então é como se você imaginasse que pendurado em cada um desses números aqui pode ter uma entidade qualquer. Por exemplo, na tua placa de rede, toda vez que chega um pacote na tua placa de rede, ele faz um cálculo utilizando o cabeçalho lá do pacote, para saber de qual dos processos é aquele pacote que está chegando. Porque pode ser do meu Google Meet, pode ser do download que eu estou fazendo do Firefox, pode ser de uma página que está aberta, esse pacote pode ser de qualquer um dos processos. Então tem uma tabela zona mapeando todos os processos que estão utilizando e todas as conexões abertas. E é utilizado uma tabela hash para calcular de quem é esse pacote. Ok? Quando esse pacote passa por qualquer um dos roteadores no caminho, o roteador utiliza uma tabela hash para saber para onde é que esse pacote tem que ir, qual é a conexão que está aberta esperando por ele e por aí vai. Ou seja, tabelas hash são utilizadas praticamente em todos os lugares onde você precisa fazer buscas e inserções. Saber se um elemento existe ou não existe. E essa conta é feita assim. Então, como é que a gente faria aqui a nossa tabela hash? Por exemplo, eu quero salvar utilizando a matrícula os dados de vocês. A matrícula é um número. Os dados eu vou colocar sendo um string, mas poderia ser qualquer coisa. Beleza? Aqui eu fiz como cadeiras. Então eu vou colocar aqui alunos. Vou chamar aqui de alunos. Tá? Então eu vou dizer que o aluno... Não. O de 1, porque ele não... Porque o hashmap é O de 1 se na busca depende do tamanho da lista. Porque no hash não depende do tamanho da lista. O hash não depende se eu tenho 10 mil elementos. Ele vai fazer o cálculo com aquele elemento e vai me jogar, entenda, que já para a posição da tabela onde ele deveria estar. A gente diz que é tempo constante. O O de 1 não necessariamente é uma única operação. É um tempo constante. Se eu dobrar o tamanho da tabela, eu não vou dobrar o tamanho da busca, ou não vou adicionar mais logaritmo na busca. Aí, qual é a brincadeira da tabela? Quanto maior a minha tabela, quanto mais larga ela é, mais espaçada ela é, menos colisão eu tenho. Concorda? Se eu tenho uma tabela muito pequenininha, os elementos vão colidir muito. E eu vou ter que ficar fazendo muita busca. Então, a estrutura de dados vai gerenciar para que toda vez que a tabela estiver tendo muita colisão, ele dobra o tamanho da tabela, deixa ela mais espaçada, diminui as colisões e facilita o acesso. Você não tem que gerenciar isso. Quem gerencia isso é a estrutura da própria linguagem. Beleza. Perfeito. Então, ele vai fazer essa gestão para que eu diminua a quantidade de colisões e faça com que o tempo de busca continue constante. Então, por exemplo, normalmente, tá? Só uma curiosidade, você tem que, no máximo, a tabela vai trabalhar com 50% da capacidade. Então, se você tem uma tabela com 100 elementos, com 100 espaços, quando ela tiver por volta de 50 elementos, ele já vai ver, está ficando muito lotado.
vai dobrar esse tamanho da tabela. Minha tabela agora vai ter 200 espaços para caber 50 elementos, e aí eu vou ter 1/4 de capacidade, bem menos colisões. A campanha está tocando, me dá só um segundo. Exato, Yuri. Ele dobra o tamanho e redistribui todos os elementos. Demora, mas você tem que imaginar que ele não vai fazer isso a cada inserção. Se, por exemplo, você insere, ele começa com, entenda, um espaço de 1000 elementos, quando você estiver inserindo por volta lá depois de você inserir 500 elementos, ele vai fazer uma única operação de expansão. E ele só vai expandir de novo quando você inserir 1000 elementos, entendeu? Então isso acontece ocasionalmente. Muito raramente. O que acontece é que normalmente a quantidade de elementos fica estável e ele não precisa ficar expandindo. Ó, minha tia trouxe pastelzinho de carne, ó que sucesso. Porra boa, né? Tava com fome, né? Ela trouxe e disse, eu fiz uns pastéisinhos para as meninas, mas com certeza não vai chegar nas crianças. Isso aí. Cara, tá muito bom. Puxa vida. Misericórdia. Ai, que negócio gostoso. Tava com fome mesmo, viu? Morrendo de fome. Se inveja matasse, vocês tinham morrido. Bora lá. A inveja mata o invejoso ou o invejado? Beleza, pessoal? Então, bora voltar lá para o que a gente tem. Então, vamos fazer de conta que agora eu vou guardar os dados de vocês utilizando a matrícula como chave. Guardar os dados de vocês seria uma operação de set, de colocar na estrutura. Então, por exemplo, a matrícula da Thalita, vou dar um exemplo aqui. 3456. A matrícula da Ana é 5123. E a matrícula do Fábio é 1194. Porque o Fábio já é muito antigo no curso, já está no 8º semestre fatorial aí. De aula com ele é ruim. Beleza, olha que legal. Para saber se eu tenho alguém na minha estrutura, basta fazer uma pergunta. Ei, eu tenho o 1678? E ele vai me dizer que não. O res, ele me retorna um booleano para me dizer se uma determinada chave existe ou não existe. Olha que prático. Você não tem que fazer laço para saber se o elemento está ou não está. Para saber se um determinado valor está, é só usar isso daqui. E ele vai me dizer, nesse caso, true. Porque a Ana está armazenada com essa chave. Então, você precisa fazer laço para caçar alguém se você estiver procurando pela chave. Se você estiver procurando pelo nome, aí você sim é obrigado a procurar elemento por elemento, porque o critério de busca é a chave. Isso daqui a gente chama de chave, que é o elemento pelo qual ele é inserido, e aí não pode ter duplicidade. Por exemplo, você não faz sentido ter duas pessoas com o mesmo CPF. Ou duas pessoas com o mesmo número de matrícula. Isso não tem sentido. E é isso que a estrutura impede que aconteça. Para esse número de CPF, só vai ter uma entrada. E para que eu consiga obter
Ó, tá vendo isso daqui? Isso daqui provavelmente eu deixei o computador aqui aberto e as crianças brincaram de digitar. Miguelzinho brincou de digitar. Para eu percorrer, eu tenho várias formas de percorrer a minha estrutura. Eu posso percorrer pelas chaves, dessa forma aqui, ó. Para cada chave de alunos.keys. E aí ele vai me retornar o iterador das chaves. Ou seja, isso daqui vai me permitir imprimir o quê? 3456. Isso daqui. Se eu quisesse mostrar as chaves ordenadas, eu poderia fazer assim. Existe. Não existe? Será que é o size? Não é o length, é o size. Não. Ele mostra a quantidade de elementos inseridos. Exato. A quantidade de elementos inseridos. Professor, eu queria imprimir ordenado. Como é que eu faço? Você poderia, por exemplo, pegar as chaves, tá vendo? Porque o problema do mapa no JavaScript é porque vocês veem que aqui não tem critério nenhum para manter ordenado. Isso aqui não está ordenado. Então, se eu mandar simplesmente mostrar, ele vai mostrar tudo desordenado. E para ordenar, a gente teria que utilizar aquela brincadeirinha que a gente utilizou na aula passada, né? A gente não fez a ordenação? Como é que eu ordenaria? Dado A e B, eu faria, sei lá, A menos B. Foi assim que a gente fez? Então, isso daqui faz o seguinte, isso daqui são as chaves. Essa brincadeirinha aqui é uma construção que vocês não viram. Por que eu preciso dela? Não queria utilizar agora, não queria ter que explicar agora. Porque o que o keys retorna, ele não é uma lista, ele é um interador. Mas isso fica para outro momento, tá? A brincadeira é, se você quisesse as chaves ordenadas, você teria que fazer isso. Então, você vai ter que aceitar e vai dar vai pular o porquê disso. Agora você tem todas as chaves ordenadas. Se você quiser, se você não quisesse ordenar, também não precisa. Ok? Essa é a primeira forma de andar pelo mapa, pelas chaves, e se você quisesse, pelas chaves ordenadas. Tem outras formas? Tem. Você poderia andar só pelos valores. Pelos valores, cadê? Pelos valores. O que são os valores? Isso daqui é a chave, isso daqui é o valor. Então, se eu andasse pelos valores, eu teria Francisco, Ana e Fábio. Então, se eu andasse pelos valores, eu não andaria em alunos.keys, eu andaria em alunos.values. E é isso que iria me imprimir o quê? Francisco, Ana e Fábio. Terceira forma de andar, tem. Eu mostro agora, ainda tem tempo. Terceira forma de andar é nos pares. Porque cada elemento do meu hash é um par, que é uma chave e um valor. E aí você poderia fazer assim, ó, para cada par de alunos.entries, tá vendo? Que é feio, né? E aí o primeiro seria a chave, o segundo seria o valor. E o terceiro, que é mais inteligente, era para cada chave e valor de alunos. E aí você tem a chave e o valor. Beleza?
Então, bora fazer outras coisinhas aqui, ó. Vou mandar imprimir isso daqui logo. Daqui, ó. Desde que a gente imaginava. Tem um detalhe só. O mapa, ele é uma característica, ele foi implementado no ES6. Significa que, dependendo de onde vocês estejam rodando, e vocês tentarem fazer o normal, o processo normal, ele vai reclamar. Então, talvez você tenha que instalar esse pacotezinho aqui que eu já tinha mostrado na outra aula, que seria o Types, né? Que seria o Types. Mas se você estiver rodando com TS Node, aí não precisa instalar o Types. É TS Node, não é? Como é? É TS Node. O Deno, testa aí no Deno para ver se funciona. Só faz essa linha aqui. Acho que no Deno ele já roda direto. O Deno já roda direto. Se você fosse fazendo aquela dupla, primeiro o TSC e depois, se você rodasse o TSC, você fosse rodar com o Node, aí você, ó, o TSC já reclamou, tá vendo? Que o TSC, por default, ele tenta compilar para o S5. E no S5 não tem um map. Aí o TSC reclama. O TS Node funciona e o Deno também funciona direto, você não tem que instalar nada. Ou então você configura o TSC naquelas opçõezinhas lá do TSC --init para rodar utilizando o ECMA 6. Ó, você vê que o default dele é o ECMA 5. Pode ter tudo instalado junto, sim. Não tem problema nenhum. Por isso que eu estou dizendo que se você tentar criar um mapa e ele reclamar que não existe, aí você vai ter que fazer algumas adaptações. Por exemplo, instalar aquele pacotinho, né? Deixa eu apagar aqui para ele reclamar e eu lembrar. R-R, Node Modules -F. Aqui, ó. Type Node. npm install type node. Exatamente. npm install type @types node. Isso é para o VS Code não reclamar que ele não está achando o map. Esse types node são todas as definições de tipo do Node para o TypeScript. Tá, então bora continuar vendo aqui os nossos exemplos. Vai, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz alguma besteira aqui.
Ai, voltou. Era só aquilo mesmo. Bora lá. Então, vamos ver aqui, ó. Eu sei adicionar. Eu sei perguntar se um elemento existe ou não. Eu sei percorrer. Bora lá. Eu sei adicionar, eu sei perguntar, eu sei percorrer. Vamos comentar tudo para a gente poder fazer os testes agora. Bora lá. Eu quero saber. Eu vou fazer o seguinte: vou criar aqui um valor. 11,94. E aí eu vou fazer o seguinte: se alunos têm esse valor, eu vou perguntar quem está nesse valor, beleza? Como é que é simples? Se o alunos tem essa matrícula, eu vou imprimir quem tem essa matrícula. O set adicionou, o get pega o valor utilizando a chave. Quem é que tem a matrícula 1194? É para ele mostrar que é o Fábio. Tamanho, 3 elementos. Se eu perguntar aqui, Elcio, não existe. Se eu perguntar aqui o 1195, aí ele vai dizer que essa pessoa não existe. Ah, professor, eu conseguia fazer isso com um vetor, era só fazer a busca. Eu sei. A diferença é que eu estou mostrando em termos de complexidade. Para grandes estruturas de dados, com certeza isso daqui tem um desempenho, ou seja, uma complexidade muito melhor. Exato, é mais rápido. Tá? Então, quem é que está no 1678? Ele vai mostrar que quem está no 1678 é o... Não existe? Ah, não existe mesmo. É o 5132. 1678 não existe. 5132. A desvantagem é que ele não mantém ordenado. Se você precisasse, por exemplo, o caso da... Vamos pensar num caso. Os contatos do teu celular estão sempre ordenados, sim ou não? Sim. Então essa não seria uma estrutura legal para os contatos do teu celular. E aí teria uma outra estrutura de dados, que é uma árvore que não tem implementado em JavaScript. Entendeu? A desvantagem é essa. Mas se você não precisa de ordenação, aí você usa essa. Por exemplo, você não precisa dos CPFs ordenados. Basta saber se o cara tá ou não tá. Bora aqui. Como é que eu removo alguém? Para remover alguém, basta eu fazer um alunos.delete. Eu acho que ele está escutando, ele já sabia o que eu ia fazer antes de eu escrever. 3152. E aí, se eu mandar mostrar o tamanho, ele já vai saber que eu tenho um elemento a menos. Removi a criatura. Sei inserir, sei remover. Substituir é só inserir de novo com a mesma chave. Então, se eu pegasse bem aqui e depois disso fizesse, ao invés do Fábio, o André, o que é que ele ia fazer? Ia sobrescrever. O 1194 não tem mais o Fábio, o 1194 agora tem o André. Beleza? Professor, massa, sucesso, muito legal. O Fábio foi sobrescrito, a informação onde estava o Fábio foi apagada e foi escrito André no lugar dele. E onde é que eu posso usar isso? Cancelar. O Fábio não pagou a conta, cancelaram o CPF do Fábio. Bora fazer, eu vou fazer aqui, somos todos Fábio. Bora lá. Vamos fazer aqui um código. Como é que ficaria a nossa agenda nesse esquema, tá certo? Agenda.ts. Então eu vou fazer bem simples, tá certo? Então eu vou fazer aqui uma class contato e eu não vou colocar todos os dados só para ficar bem simples.
o meu contato tem só o nome e o e-mail, beleza? Vou botar só o nome, só para a gente poder ter os dados. O meu contato tem só o nome. E aí a minha agenda, ela não teria uma lista de contatos. Tá vendo aqui, ó? Antigamente era assim, uma lista de contatos. Mas se eu quisesse guardar um mapa de contatos, ficaria como? Contatos seria um map, onde o nome é a chave, e eu guardo o contato nessa posição. Beleza, pessoal? Olha aqui a diferença. Antes eu guardava um array de contatos. Só que você lembra que dos requisitos da agenda era que o contato era uma chave e ele não deveria permitir dois contatos com o mesmo nome? Se eu tentasse adicionar um outro contato com telefones usando o mesmo nome, ele devia só juntar os telefones no mesmo contato. Vocês lembram disso, sim ou não? Então, beleza. Então, o nome é a chave. Se o nome é a chave, eu posso utilizar não um array, mas um mapa. Então, o que é que muda agora? Vamos agora pensar no conto. Para adicionar um contato, eu vou fazer o mesmo código de antes. Antes eu tinha que usar uma busca para achar a posição dele no vetor, e aí se eu achasse, eu adicionava só os telefones, se eu não achasse, eu adicionava o contato inteiro. Estão lembrados, né? Como é que ficaria agora assim? Beleza, basta eu saber se eu tenho esse cara ou não. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se contatos, ponto, res. Se eu já tenho um contato com esse nome, basta eu procurar assim agora. Desse. Porque ele já faz a busca para mim. Agenda ao meu construtor. Esse ponto contato recebe no map. Se eu encontrei, se eu não encontrei. Se eu não encontrei, eu adiciono ele na agenda. Usando o nome como chave, eu vou guardar o contato inteiro. Beleza? Usando o nome como chave, eu vou colocar o contato como valor. Se eu achei, eu vou pegar ele. Existente. Existente vai ser o get. Eu uso o get para pegar o elemento que está lá. E aí eu vou fazer o quê? Passar por todos os telefones. Não tem aqui, né? Para cada telefone de contatos.fones, existente.fones. Faz sentido, pessoal, a modificação de mapa para vetor? Vocês conseguem enxergar a diferença? Aqui, antes eu precisaria fazer um push, né? A agenda fica bem mais fácil com mapa do que com vetor. Na verdade, tudo que você for fazer que existir uma chave, o ideal é você fazer com mapa do que com vetor. Porque o mapa, ele já te faz a busca sem que você tenha que ficar percorrendo o vetor. Antes, para você fazer a remoção, ficaria como? Remover, passando um nome. Como é que seria? Primeiro você faz a busca, né? Assim, antes você fazia assim. A posição this.find by name. E aí passava o nome. Você fazia uma busca procurando pelo nome. Achado a posição, você mandava, se a posição fosse maior do que 0, você removia. Senão você avisava que ele não existe. Só que o mapa já faz a busca para você. Então bastaria dar o delete.
Porque o delete ele faz justamente isso. Pega a tua chave e tenta fazer a busca e a remoção. Se o delete retornou verdadeiro, é porque ele já existia. Se o delete retornou verdadeiro, é porque ele existia e foi removido. Se retornou falso, é porque ele nem existia. Quero pegar... Ei, acha para mim um determinado contato. A minha busca por um determinado contato pode retornar duas coisas. Ou eu achei o contato e retornei o contato, ou eu não achei o contato e retornei nulo. Aí a gente pode fazer o seguinte, ó. O que é que o get me retorna? O get me retorna um contato ou então undefined, né? Então, se ele tem essa chave, eu retorno o elemento. Se ele não tem, eu retorno nulo. Percebam como o contato encaixa certinho? A ideia da agenda, a ideia de ter uma chave encaixa certinho para usar o mapa, porque faz sentido, porque o nome já é a chave. Professor, e os outros elementos, como, por exemplo, encontrar, porque para encontrar, para fazer um find, né? Para fazer o find, eu teria que buscar em vários elementos. Então, nesse caso, você vai retornar o quê? Uma lista de contato. Mas aí, é só fazer o quê? Fazer a busca, né? Você poderia fazer a busca pelos values, porque os values são os contatos. Os keys são os nomes e os values são os elementos que estão armazenados junto com a chave, são os contatos. Você montaria da mesma forma do outro, e para cada contato nos valores do mapa, se o contato tem esse padrão, você insere no resultado e no final você retorna o resultado. Não muda muita coisa. Claro, a gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui e acolá, porque eu não fiz o projeto completo, eu fiz só a casca, mas a ideia é essa. Então, o que é que fica de atividade? Fica de atividade vocês fazerem duas modificações para mapas. Uma delas é o cinema. Você lembra da sala de cinema? Oi, amor. Eu tô terminando aqui, tá certo? Eu vou andando para tua mãe, tá? Eu chego já, tô terminando a aula. Então vocês vão fazer o cinema utilizando mapas, ou seja, a chave vai ser a cadeira, porque a cadeira é única. Sim ou não? Não podem ir duas pessoas na mesma cadeira. Então agora você não precisa mais de um vetor de nulos para saber se o cara tá lá ou não tá lá. Você utilizaria um mapa onde a posição é a chave é a posição da cadeira e o valor é o cliente. E vocês vão fazer também a agenda utilizando mapas. Então, para quem não fez usando vetores, faz primeiro usando vetores, e quando terminar de usar os vetores, aí você faz usando mapas. E aí você já tem a atividade aí para essa semana e para a semana que vem. Ah, professor, mas o senhor já fez aqui ela quase toda aí na sua implementação. Ah, tudo bem. Eu já fiz quase toda para te ajudar. A atividade da semana são essas duas. Para quem já fez a busca utilizando vetor, aí já pode fazer o cinema e a busca utilizando a atividade da semana. É o cinema com mapa, e no caso o map vai ser number cliente, e o busca com mapa. E no caso do mapa seria string, o nome dele, pessoa. Vocês vão criar uma nova atividade. Não precisa mudar contatos. Não, a rede de fones deixa normal, porque não faz sentido, não existe chave no telefone. Só faz sentido eu usar um mapa quando eu tenho chave.
Não, Sávila. Quem já fez o contato tem que primeiro fazer com vetor e depois fazer com mapa. Mas, professor, para que eu tenho que fazer com vetor? Porque vocês é importante que aprendam as duas coisas. Porque no vetor, você vai adicionar, você vai ter que fazer a busca usando o vetor, adiciona no final do vetor e depois ordena. No vetor tem esses passos aqui, sacou? Que a gente viu na aula. No vetor você adiciona no vetor no finalzinho e depois ordena. E a busca é aquela busca utilizando daquela forma. Então ordene. Se o seu não ordena, ordene. Não, o certo no vetor é ordenar na hora que você insere, porque ele já fica ordenado. No caso do mapa, é que você acaba tendo que ordenar só na hora de mostrar, porque o mapa você não tem como manter ordenado. Aí no mapa, na hora de mostrar, você pega e ordena, só para mostrar. Entende que é diferente, Yuri? No vetor você ordena, insere, ordena, e ele fica ordenado para sempre. No mapa, você insere. E aí você não tem como deixar ordenado para sempre. Toda vez que você for mostrar, é que você ordena os valores. Sacaram aí? Justamente porque é diferente que vocês precisam fazer as duas estruturas. E aí vocês vão sacando aos pouquinhos quando é melhor usar uma e quando é melhor usar outra. Então, meu povo, espero que tenha sido produtivo. Eu me diverti bastante. Espero que vocês tenham se divertido e aprendido. Eu tô só um breu na multidão. Acreditem, essa sombra escura sou eu. Vou definitivamente caçar minha lamparina, porque é horrível assistir a aula vendo só o vulto do professor. Então, cheiro no coração, um abraço na alma, e eu espero que vocês façam muitas atividades, tirem bastante dúvidas, e rumo ao Natal. Bora lá que o semestre está acabando. E, pessoal, eu queria dar só os parabéns, porque pelo que a gente já andou na matéria, é para todo mundo que está aqui passar, viu? Os 19 que estão aqui, façam os exercícios e todo mundo merece passar. Vocês já viram muita coisa, já viram muito conteúdo, progrediram bastante. Só fazer os exercícios e aí todo mundo que está aqui vai feliz para a LMS no semestre que vem. E vai para a LMS sim, para o Vitor mandar uma mensagem para mim e dizer: Davi, não sei o que você fez, mas a galera aqui chegou tinindo. Nunca vi uma turma chegar assim tão bem. Eu digo, mérito deles. Cheiro no cangote, galera. Tchau, tchau.